A graça, a paz de Deus e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje eu queria falar de um assunto, sobre que está muito da religiosidade, né? Estudar a Bíblia é pecado, né? Não pode estudar a Bíblia, né? Examinar pode, mas estudar não pode, né? Então, tem três formas de conhecimento, né? Que é o conhecimento superficial, que é o ler, o conhecimento prático, que é o estudar, e é o conhecimento profundo para examinar, né? Eu vou manter um estudo acadêmico a respeito disso para falar sobre esse assunto, né? E diz assim: a diferença entre ler, estudar e examinar reside no nível de profundidade cognitiva, na intencionalidade e no objetivo da ação. Diante de um texto ou um objeto de conhecimento, ler é o ato básico de decodificação e compreensão inicial. Estudar implica apropriação, sistematização e retenção ativa do conteúdo. Examinar denota uma análise crítica, minuciosa, inquisitiva, avaliativa do objeto investigado. Isso aí, né? Teve a diferença dos três, né? Vamos falar sobre ler. O primeiro assunto vai ser o ler, né? É assunto acadêmico, né? Depois eu posso falar numa linguagem mais simples, né? Para quem é mais leigo no assunto, né? Ler, a decodificação e compreensão, né? Definição conceitual de ler, né? Processo passivo, ativo de reconhecimento de signos gráficos e atribuições de sentido linear ao texto. Isso é a codificação e definição de ler, né? Conceitual, né? Qual que é o foco principal, né? A compreensão literal e global da mensagem do autor, né? Qual que é o processo cognitivo, né, da leitura? A identificação de vocábulos, sintaxe e apreensão do significado imediato, né? E apreensão, esse é o processo cognitivo, né? Objetivo central de ler, né? Informar-se, obter entretenimento, né? Ou captar ideia geral, sem necessariamente reter ou questionar aprofundamentos e fundamentos, né? É uma leitura que não é para aprofundar, é só para ler, para distrair, para passar a hora, para entreter, né? Mas não é um processo de aprendizado profundo, é superficial, é um conhecimento do texto somente. Superficial, né, do texto, né? Agora vamos para estudar, né? Apropriação e sistematização, né? Entre aspas, né? Apropriação e sistematização. Isso é estudar, né? A definição conceitual de estudar é o ato medótico e intencional de fixar, compreender, internalizar um corpo de conhecimentos, né? Isso é a definição do estudo, né? Foco principal é assimilação duradoura, memorização e aplicação, prática ou teoria do conteúdo. Você dominar, praticar e guardar o que você estudou. Isso é estudar, né? E o processo cognitivo do estudo, né? É o uso de estratégias ativas, como resumo, esquematização, repetição, associação com saberes prévios e resolução de problemas, né? Resolver os problemas da matéria, né? Por exemplo, entender, né? Memorizar, guardar, é isso aí, na linguagem mais simples, né? Uso de estratégia para memorização, esquematização, repetição, repetir para poder guardar o conteúdo, né? O objetivo central do estudo é dominar o assunto. Quer dizer, eu estudei teologia, eu domino o assunto teológico, é dominar o assunto, saber o que está falando, não falar abobrinha, né? Formar repertório cognitivo e capacitar-se para avaliação ou execução práticas, né? Você está pronto para avaliar, para na prática também executar o que você estudou. É isso, né?
que é o estudo, né? Agora é interessante, para quem não sabe o que é examinar, fala que tem que examinar, mas não sabe nem o que é examinar, né? Olha, análise crítica e inquirição. O que é examinar? É analisar, criticar e inquirir um texto, né? A definição conceitual, né? A investigação minuciosa, né? Aquilo lá, minuciosa é aquela investigação mesmo a fundo, né? Do que você está vivendo, né? Detalhada e cética de cada parte ou premissa de um objeto ou texto, né? Cético é sempre duvidando, né? Do texto, né? Isso é um exame, né? Como foco principal do exame é desconstrução analítica, busca de falhas, verificação de consistência e julgamento de valor. Tudo está dentro do exame, né? Processo cognitivo, né? Análise rigorosa, desmembramento em partes constituintes, escrutínio lógico, né? E confronto com critérios de validade, né? Então, é o processo cognitivo, análise rigorosa, né? Desmembramento em partes constituintes, né? Pegar um texto, avaliar outro texto para ver se realmente é o que está dizendo, né? Escrutínio lógico, né? Ver se aquilo lá é a lógica mesmo do que está dizendo, né? Confronto com critérios de validade, né? Vendo se aquilo lá tem valor, é validado aquilo lá, né? Fazer um estudo aprofundado. É mais do que um estudo aprofundado, é um exame, né? E é fundo, né? Aí, por exemplo, se estiver no Velho Testamento, você vai para o hebraico e para o aramaico, que são um texto original, porque pode ser que duvidar, não é duvidar da palavra de Deus, é duvidar da tradução em português. Ver se o tradutor realmente traduziu certo. Você vai para o texto original conferir se está realmente certo o que o tradutor traduziu. Isso aí é um exame profundo, né? Isso é examinar, né? E se no Novo Testamento, você vai para o grego, koiné, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Lá o texto original é grego. Será que o tradutor, quem traduziu de acordo mesmo o que a mensagem estava dizendo no grego koiné? Aí você vai analisar, né? Isso é o exame. O objetivo central, né? Do exame, né? De examinar. Qual que é o objetivo de examinar, né? É avaliar a veracidade, testar limites, emitir parecer crítico ou descobrir novos ângulos que o estudo superficial não revela. Quer dizer, aprofundar mais no que o estudo, um conceito que o estudo não vai te dar, só o exame vai te dar. Então, isso é a diferença de examinar, ler ou estudar. Então, resumindo na palavra mais simples, né? Ler, o que é ler? Ler é a mesma coisa que você passar, não tenho o que fazer, vou ler aquele texto, mas você não vai aprofundar, você só vai ler, né? Agora, o estudo não, o estudo você vai fazer um exercício, vai ler, você vai memorizar, você vai fazer um exercício para gravar aquilo que você leu, estudou, e você vai fazer prática daquilo que você aprendeu, você vai praticar, não vai somente ler e ficar na memória, você vai praticar aquilo que você aprendeu. Isso é o estudar. O examinar, ele trabalha mais a profundidade, né? Você ir mesmo no critério mais profundo, né? Na parte mais minuciosa do estudo, né? Que é procurar o texto original, procurar se houve alguma falha no autor, se aquilo que foi escrito serve para a época de agora, só servia para a época daquela época, você vai no tempo cultural que foi escrito, na época cultural, como que funcionava, porque ele falava daquela maneira, a respeito de tal assunto. O exame ele é muito mais profundo. Então, tem muitas pessoas que falam, estudar é errado, mas não sabe nem o que é estudar, nem o que é examinar, né? A diferença de ler, estudar e examinar nunca soube, né? E a verdade é uma só, né? O aprendizado, ele começa pelo ler, que é o início, né, do aprendizado.
Se você não lê, você não vai conhecer. Você conhece Jesus Cristo porque alguém leu a Bíblia e falou de Jesus Cristo para você. Você conhece a salvação porque alguém leu a Bíblia e falou da salvação para você. Então, todo o processo de aprendizado inicia no ler, né? Então, não é uma coisa contempla a outra. Então, não há pecado no aprendizado, no exame, no estudo, no exame, no ler. Tudo isso faz parte, né? Da vontade, da boa vontade e do querer de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus disse assim, né? Examinai a Escritura, porque nela contém a salvação, né? Ele já pede para você fazer esse estudo aprofundado, né? Que é o exame, né? Então, porque através do se aprofundar, fazer um exame, você não será enganado. E Cristo já ensinava isso aí para ninguém ser enganado. E o estudo também não é errado, né? Porque Paulo, acho que foi o apóstolo São Paulo, se não me engano, falou, não vou lembrar o versículo agora de cabeça, mas ele falou para crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e na graça, né? Crescer no conhecimento é estudar a Bíblia, a palavra de Deus. O conhecimento vem através dos estudos, né? Então não tem pecado nisso, né? E alguém cita algum verso, né? Deus ocultou isso aos sábios entendidos, mas revelou aos pequenos e humildes, né? Sabedoria não é estudo, então está confundido o texto, né? Sabedoria é dom de Deus, estudo é conhecimento, não é sabedoria. Então há a diferença já na interpretação textual. Então você está cometendo uma heresia, você não sabe disso, né? Então não tem nada a ver com o estudo, esse versículo, né? Então a Bíblia mais ela determina que você deve estudar, examinar do que não deve ler. A Bíblia ela bate sobre isso aí. Então acho que é isso, né, que eu queria deixar para vocês. Não há pecado nenhum, né? A igreja romana antigamente, na época mais antiga, agora evoluíram também, né? Eles falavam que não devia estudar a Bíblia, que ficava louco, né? E até o dia de hoje existe um espírito que luta contra o conhecimento da verdade, para a pessoa não conhecer a verdade, né? Que o inimigo quer que a pessoa morra na mentira sem conhecer a verdade, né? Qual que é o erro, né? Que Deus combate, né? Não é você conhecer, você saber a verdade, né? É a arrogância, é a prepotência, né? É a pessoa se vangloriar, crescer porque tem um conhecimento. Isso aí Deus não prova isso, né? Porque Paulo disse assim, possuindo como não se possuísse, tendo como se não tivesse, né? Então, deve-se ter o conhecimento da palavra de Deus. Todo cristão, ele deve conhecer a prática e trabalhar naquilo que ele crê, e também deve ser humilde, né? Sabendo que tudo o que nós recebemos e tudo o que nós temos vem de Deus, pertence a Deus, e até o ar que respiramos somos primícias da misericórdia, da vontade e da benevolência de Deus na nossa vida. Não temos nada, não possuímos nada se Deus não determinar, se Deus não fazer para nós. Então, se há um conhecimento, se a nossa mente funciona bem, tudo isso é misericórdia e poder de Deus. Não pertence glória a homem nenhum. Alguns dizem, mas se estudar muito é matéria. Não, a Bíblia Sagrada ela não é matéria. Não é estudo, tem que ser espiritual, não tem que ser letra mata, espírito vivifica. Não é isso que a palavra de Deus diz, né? Ela falava da letra do Velho Testamento, né? Que era lei, que ela matava, não era impotente para salvar. Mas as letras do Novo Testamento são vida para aqueles que creem. Então não está dizendo de conhecimento, né? Está falando da ordem e da prática da lei, que era só ler em Coríntios lá que você vai entender que não está falando do conhecimento, né? A Bíblia fala que nós devemos crescer no conhecimento. Não, Paulo já exortava, não parais no primeiro rendimento, né? Então é isso aí. Todos devem praticar, conhecer a palavra de Deus, examinar, estudar, se possível, porque nela contém a salvação.
A palavra de Deus contém a salvação. E a palavra de Deus, ela não é um materialista, ela não é um conhecimento material. É o conhecimento da verdade, é o conhecimento da revelação de Deus. Elas são as letras espirituais que nos salvam. Que Deus abençoe teu dia. Que esse vídeo possa te ajudar, possa te libertar, né, das prisões humanas e possa te fazer mais sábio na palavra de Deus, não para te engrandecer, mas para usar isso para ajudar, para evangelizar, para apoiar os outros no conhecimento daquilo que Deus quer de cada um de nós, sabendo qual que é a boa, agradável e vontade de Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a graça de Deus esteja com todos. Amém.